então temos aqui agora, continuando o estudo da mecânica, temos aqui o movimento uniforme. O que é o movimento uniforme? É um movimento onde a velocidade é constante. Guarde esta palavra, constante. Muito importante isso aqui, constante. Vai ser a mesma durante todo o percurso. Assim ele vai percorrer distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Que é o que nós temos aqui, tempo 0, tempo 1, tempo 2 e tempo 3. A gente vê que no tempo 0 ele está na posição 20. Quando passa um segundo, ele aumenta em 10 metros. Passou mais um segundo, aumentou mais 10 metros. Passou mais um segundo, aumentou mais 10 metros. Então quer dizer que ele vai ser constante. Vai percorrer a mesma distância em intervalos de tempo iguais, tá? No movimento uniforme, nós temos um movimento progressivo, quando se afasta da origem. Vamos dizer que aqui é a origem, ponto zero. Esse aqui é um movimento progressivo, está se afastando da origem, tá vendo? Estava no zero, lá no final do movimento está em 50. A velocidade neste caso vai ser positiva. Já no movimento retrógrado, ele vai se aproximar da origem. Vamos supor então que o carro fizesse o movimento inverso, que aqui fosse o tempo zero e para cá aumentasse o tempo. Então ele estaria se aproximando da origem. Neste caso, a velocidade será negativa. Nós temos então uma equação horária da posição. O que seria uma equação horária da posição no movimento uniforme? É uma equação onde a posição depende do tempo. A posição vai mudar conforme muda o tempo. A gente sabe que a equação da velocidade média é ΔS sobre ΔT. A diferença, né? Abrindo esse delta aqui, que significa diferença final menos inicial, nós vamos ter isso aqui. Nós vamos ter a posição final menos a posição inicial. A mesma coisa para o tempo. Tempo final menos tempo inicial. Só que o que acontece? Nós vamos tratar o ponto de partida, o começo da posição, sempre do tempo zero. Então o que a gente vai fazer? O tempo inicial vai ser zero. Então a gente vai ficar com isso aqui, ó, posição final menos a posição inicial sobre o t. O que a gente vai fazer? Vai passar o t para o outro lado multiplicando. Iríamos ficar então com a velocidade vezes o tempo igual a posição final menos a posição inicial. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai passar essa posição inicial para o outro lado, ficando com posição final é igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Então essa é a nossa equação horária da posição. A gente pode analisar também o movimento uniforme através dos gráficos dele. Tá? A gente aqui tem um movimento progressivo, a gente tem uma velocidade positiva, então ele vai ter sempre esta cara aqui, vai ser uma linha reta crescente, né? Então a posição vai sempre aumentar conforme passa o tempo. Um movimento progressivo que a gente viu um pouquinho lá atrás. No movimento retrógrado é o contrário. A posição vai cair, porque lembra, está se aproximando da origem e a velocidade é negativa. Como a equação horária da posição é uma equação de primeiro grau, então a gente vai ter sempre essa cara aqui, né? Essa linha reta para esses dois tipos de movimento. Progressivo, então sempre crescente, e retrógrado, sempre decrescente. Lembrando que esses gráficos aqui são posição em função do tempo. Já quando a gente vai para o gráfico de velocidade em função do tempo, independente vai ser sempre uma linha reta, porque no movimento uniforme a velocidade é sempre constante. Então a gente vai ter uma linha reta assim, se o movimento for progressivo, uma velocidade positiva, que é o eixo dos positivos, né? Então uma velocidade positiva. Se o movimento for retrógrado, uma velocidade negativa, a gente então vai ter no eixo de baixo aqui também uma linha reta.